Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal e hoje vamos trazer uma mensagem que tem por tema a tríplice visão de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão é considerado o pai da nação hebraica. Através dele vieram até outros filhos, mas a palavra de Deus nos fala que Deus escolheu o filho da promessa através de sua esposa Sara, o filho da promessa. Abraão, Deus se revelou para ele. A tradição judaica chega até a dizer que Abraão era idólatra. Abraão adorava outros deuses. Contudo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, se revelou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Isto está registrado em Gênesis, no capítulo 12. E diz a Bíblia que Abraão tinha 75 anos e a Sara, sua esposa, 65. Mas ela realmente não tinha condições de ter filhos. Mas quando Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos, ambos com a idade muito avançada, Deus confirmou. Ele estava com 99, inclusive, quando Deus se revelou em Gênesis capítulo 17 e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, eu sou El Shaddai, eu sou o teu sustentador. E o nome dele era Abrão, anteriormente, pai exaltado, pai elevado. E Deus troca o nome de Abrão para Abraão. E Sarai, Sara era Sarai, e Deus troca o nome para Sara, princesa. Se fosse os nomes deles, se fosse na língua originalmente portuguesa, eu costumo dizer o seguinte: que quando Deus quer, ele acrescenta o A e ele tira o I, porque quando acrescentou o A, no caso, na perspectiva da língua portuguesa, deixou de ser pai exaltado para pai de uma multidão. Ou seja, através de Abraão vieram filhos, tanto naturais, do povo judeu, por exemplo, através de Isaac, como os filhos espirituais. Na última mensagem, que eu falei que traria essa tríplice visão de Abraão, eu estava ministrando, inclusive, a mensagem que estava dando ênfase, bendito seja o nome do Senhor, à palavra de Deus, e falamos também na questão dos filhos espirituais e dos filhos naturais de Abraão. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Abraão, ele recebeu um novo nome, Abraão, e Sarai, Sara. E assim, através de Abraão e Sara, nasceu o filho da promessa, Isaac. Deus cumpriu a sua palavra. E através de Isaac vieram dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. E através de Esaú surgiram os edomitas. Mas o que eu quero dizer é que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, descendente de Abraão, bendito seja o nome do Senhor, ele sabia a mensagem que pregamos na outra, inclusive está no nosso canal, a outra mensagem fala de duas figueiras. Jesus viu Natanael, que era um judeu, debaixo de uma figueira, e viu Zaqueu em cima de uma figueira. E Jesus falou que, através da demonstração do arrependimento de Zaqueu, ele também era filho de Abraão. Mas se o ouvinte, você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo neste momento, lê o capítulo todo do Evangelho
de Jesus, segundo escreveu João, não é? E eu só citei o versículo 56, quando Jesus disse: Abraão viu meu dia e se alegrou, se regozijou. Mas o contexto está havendo um diálogo, está havendo um diálogo entre Jesus e os judeus, inclusive para aqueles judeus que haviam crido nele. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32 e 36. Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, alunos, seguidores, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, Jesus disse: Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é neste mesmo capítulo que levaram uma mulher que foi pega em ato de adultério, e a lei dizia de Moisés, a lei que Deus entregou a Moisés, que tinha que levar ambos, o adúltero e a adúltera, levaram só a mulher. E justamente é nesse capítulo que Jesus disse: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Eles levaram Jesus para o tribunal de Moisés, mostrando a lei. Jesus levou para o tribunal da consciência. E foi neste mesmo capítulo que Jesus percebeu que tinha um grupo ali que realmente não estava entendendo a missão de Jesus e queriam matá-lo. E ainda não havia chegado a hora. Jesus sabia que ia morrer uma morte de cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetizou no capítulo 53 que ele, o Messias, já tendo manter visão profética do sacrifício do Messias, que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras chagas nós fomos sarados. E é nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, que Jesus diz assim, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês dizem que são filhos de Abraão. E vocês querem me matar. Vocês não estão fazendo as obras de Abraão. Vocês têm por pai o diabo. Porque ele nunca se firmou na verdade, se referindo ao diabo. Ele é mentiroso desde o princípio e é homicida. Porque a Bíblia diz que o próprio Caim se entregou ao diabo, ao maligno, e matou seu próprio irmão. Logo, Jesus falou sobre isso. E ele, no contexto, ainda disse: Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. O que Jesus quis dizer? Que alguém pode ser descendente de Abraão. Como eu falei no vídeo passado, vocês podem acompanhar, falando das duas figueiras. A primeira figueira, Jesus viu um judeu sincero, sem hipocrisia, foi Natanael. E Jesus sabia da condição de Zaqueu, mas ele demonstrou também arrependimento. Da mesma forma, o que Jesus está dizendo é que não importa se alguém foi circuncidado, entrou na aliança que Deus estabeleceu com Abraão, que era o homem, a criança no 8º dia, que foi ratificado na lei, ela era circuncidada. Era mais ou menos parecido com a microcirurgia ou a cirurgia de fimose. E ali havia uma aliança, parecido, né? Semelhante. Uma aliança, mas contudo é preciso ter uma transformação no coração. Então Jesus estava dizendo, vocês não cheguem dizendo que são descendentes de Abraão, porque vocês precisam fazer as obras de Abraão. E é nesse contexto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Jesus diz, Abraão viu meu dia e se alegrou. Mas tu não tens nem 50 anos, como é que Abraão viu o teu dia? Eles disseram. E Jesus respondeu-lhes, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo, antes que ele nascesse, eu sou. Foi essa expressão que o Senhor disse para Moisés na sarça, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés falou assim,
Eu vou chegar para os filhos de Israel, porque Deus já havia falado para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que os descendentes dele, ele não tinha nem um filho ainda da promessa. Mas o nosso Deus não está limitado nem ao tempo nem ao espaço. Para Deus não há circunferência. Ele é aquele que conhece passado, presente e futuro instantaneamente, porque conhece todas as coisas, é onisciente. Ele disse que os descendentes de Abraão iriam, eles iriam para uma terra estrangeira. Isso aconteceu com Jacó, quando foi ter com José, que já estava no Egito governando. Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, na ocasião em que Deus estava levantando Moisés, Moisés disse assim: Mas eu vou chegar diante do povo e eles vão me perguntar quem te enviou. E a resposta de Deus foi: Diga que eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. E essa expressão ela está ligada a, a, ao Deus da aliança, ao Deus da libertação, aquele que era, que é e que há de ser. Deus está dizendo: Eu me manifestei, eu me manifesto e eu me manifestarei. Em Êxodo, no capítulo 2, está escrito que Deus se lembrou da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o Senhor Jesus está revelando a deidade, a divindade, que ele é o Filho de Deus, ele é nascido de Deus. Então ele está dizendo: antes que Abraão nascesse, existisse, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então eu quero fechar essa ministração citando a tríplice visão que Abraão teve, porque Jesus falou: Abraão viu meu dia e se alegrou. A primeira dimensão da visão tríplice de Abraão se deu numa montanha lá na região de Moriá, quando em Gênesis capítulo 22 o Senhor pede o filho que já havia nascido, Isaac, riso, o filho da promessa. E o Senhor diz: dai-me o teu único filho, o teu filho, sacrifica ele em uma das montanhas que eu vou te mostrar. E Abraão pegou o filho, pegou alguns moços e foi. E quando ele chegou ao pé daquela montanha, ele disse para os moços: vocês fiquem aí. Colocou a lenha sobre Isaac, pegou o cutelo, uma espécie de uma faca, pegou também a lenha para o fogo do sacrifício. Mas uma coisa que nos chama a atenção em Gênesis 22 é que ele falou assim: nós vamos e após adorarmos o Senhor voltaremos. Porque Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. Você certamente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deve ter visto algum filme sobre Abraão, quando ele está naquela montanha com Isaac. Isaac ali preparado para ser sacrificado, ele pega o cutelo e brada: o anjo do Senhor, aleluia, e diz: não faça isto. Esse anjo é um anjo que é diferente de todos, sempre aparece com um artigo definido. O anjo do Senhor é o anjo da face do Senhor. Na verdade, é Cristo na cristofania, ou seja, Deus numa forma de um varão. Porque em Miqueias 5:2 diz que e tu, Belém Efrata, dentre as milhares de Judá, de ti sairá o guia, o rei de Israel. Eu falei isso no vídeo anterior. Belém, em hebraico, é Efrata, em aramaico, que significa casa de pão. Cujas origens, Miqueias 5:2, cujas origens são desde a eternidade. Então, o Filho de Deus já se manifestava na cristofania, na forma de um anjo. Aleluia, Deus muda a forma, como já dizia o Dr. Charles Scofield, mas não deixa de ser Deus. Em outras palavras, parafraseando, é como se o próprio anjo que bradou, que na verdade é o anjo da face do Senhor, baseado em Isaías 63, versículo 9, quando Abraão pega aquele cutelo para imolar Isaac: não faça isso, porque agora sei que tu temes a Deus e não negaste-me. Ou seja, não negaste
o teu único filho. Em outras palavras, aquele anjo, que na verdade era o Filho de Deus na teofania, está dizendo: não, não, aguenta aí, porque Abraão era apenas o tipo da realidade, a sombra da realidade. Glorificado é o nome do Senhor. Como José era tipo de Cristo, como Davi também, ambos começaram a governar com 30 anos, baseado em Lucas capítulo 3, diz que por volta de 30 anos Jesus se batizou e começou seu ministério. Aleluia! E quem ia ser sacrificado na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus era ele próprio. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a primeira visão que Abraão teve do Senhor Jesus, porque Jesus diz, ele disse em João 8,56, Abraão viu meu dia e se alegrou. Na verdade, tem a ver com a morte. Porque Abraão, quando Isaac perguntou, e o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. A humanidade se desviou de Deus, a humanidade se perdeu, não havia nenhum justo sequer, e Deus enviou o seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra perdido, não pereça, mas tenha a vida eterna, não vá para o inferno. O pecado é tão sério, iniquidade e rebelião contra Deus, que Deus enviou o seu próprio Filho. Então, a primeira dimensão da tríplice visão de Abraão é que ele viu a morte de Jesus. A segunda, baseada em Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus, no capítulo 11, o autor diz, falando dos heróis da fé, e Abraão é um grande herói da fé. Aleluia! Todo aquele que é da fé é filho de Abraão. No momento em que Abraão, o autor diz que ele cria, por isso que ele disse que nós vamos, adoraremos e voltaremos. Mesmo que ele sacrificasse literalmente Isaac ali. Ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Por isso que lá em Hebreus, em Romanos, no capítulo 4, diz que quem é da fé é filho de Abraão. E na ocasião em que ele estava para gerar Isaac, está escrito que mesmo com o ventre amortecido de Sara, e ele também, creu contra a esperança, ou seja, era impossível Abraão gerar Isaac, Sara conceber, mas eles creram. Isaac nasceu e agora Abraão está para sacrificar Isaac. Mas Deus bradou, disse, não faça isto. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz em Hebreus 11 que ele cria que mesmo que ele sacrificasse, Deus o ressuscitaria. E está escrito lá em Romanos, no capítulo 4, em relação a Abraão, Paulo ministra e diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Oh, aleluia! Então, Abraão, ele viu, a primeira dimensão da tríplice visão de Abraão, ele viu a morte de Jesus na cruz. Segunda dimensão, a ressurreição do Filho de Deus. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E você pode dizer assim, mas pastor Sandro Gomes, qual é a terceira dimensão desta tríplice visão? Ele viu a santa cidade de Jerusalém, a cidade celestial, que descerá do céu, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, e a descrição dela se encontra no capítulo 21, também no capítulo 22, o estado eterno e perfeito. Ela descerá e ela estará no milênio sobre a Jerusalém física. Oh, aleluia, porque Jesus reinará sobre as nações. Assim sendo, meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, o mesmo capítulo que fala que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac, diz que ele também esperava a cidade santa, a cidade celestial, cujo arquiteto é Deus. Então Abraão, ele já viu o estado eterno e perfeito dos salvos. Você pode dizer, mas como foi isso, pastor? Como é que o senhor recebeu isso?
Eu digo que foi uma compreensão bíblica. Aleluia. Deus, o Senhor iluminou os olhos do meu entendimento para entender de João 8, 56. Quando Jesus falou, Abraão viu meu dia e se alegrou, se regozijou. Aleluia, aleluia. Viu a morte do Cordeiro de Deus, Jesus. Viu a ressurreição em Isaac, porque figuradamente está escrito que ele recebeu Isaac. Aleluia. Ele não precisou sacrificar Isaac, mas